Ao longo da história, estátuas têm servido como monumentos eternos, congelados na pedra, contando histórias do passado. Como quando essas esculturas sem vida ganham vida, desafiando as leis da natureza. Esses eventos arrepiantes não foram o resultado de efeitos especiais ou edição inteligente, mas foram capturados por pessoas comuns, assim como você e eu, armadas apenas com seus smartphones. Os momentos perturbadores que estamos prestes a mostrar a você farão você questionar tudo o que achava que sabia sobre o mundo que nos cerca. Então, prepare-se, pois vamos explorar os cantos mais sombrios do paranormal e revelar 20 vezes em que estátuas se moveram assustadoramente por conta própria e foram capturadas em câmera. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 1. Uma estátua de madeira gigante pode se mover agora. Às vezes, estátuas podem ser obras de arte cativantes, e esta escultura é um exemplo perfeito disso. Esta notável peça se assemelha a um homem entrelaçado com uma árvore, com membros que lembram galhos e uma aparência de madeira. No entanto, o aspecto mais marcante é o rosto dessa criatura, que exibe uma expressão solitária e melancólica, com seus olhos azuis vívidos, parecendo um personagem saído de um conto popular familiar. Os movimentos sutis e quase imperceptíveis da escultura a tornam ainda mais fascinante. As sobrancelhas tremem delicadamente, aprofundando a expressão melancólica no rosto. O braço se move suavemente, como se implorasse à plateia que tomasse uma atitude, enquanto a boca se move ligeiramente na tentativa de transmitir uma mensagem. Número 2. Incidente em um templo, em Kuala Lumpur. Um incidente em um templo, onde todas as estátuas de Buda dentro do templo repentinamente ganharam vida. Uma luz radiante apareceu, envolvendo o local sagrado, e as estátuas começaram a se mover de maneira surpreendente. Algumas estátuas começaram a mexer os lábios e o peito, como se estivessem respirando. E em seguida, todas as estátuas começaram a mexer os dedos e piscar os olhos, criando a ilusão de que estavam falando. O acontecimento foi capturado em vídeo, permitindo que os espectadores avaliem a evidência convincente por si mesmos. Pode-se ser tentado a fugir da cena ao deparar-se com uma visão tão extraordinária. Contemplar o evento levanta questões sobre se foi uma manifestação divina, uma ilusão coletiva ou até mesmo obra de espíritos maliciosos. Número 3. Um museu na Índia. Um museu na Índia que explora a rica história das divindades do país de forma não convencional. O ambiente do museu é descrito como mais assustador do que uma coleção de artefatos, e os visitantes são envolvidos por uma atmosfera arrepiante. À medida que o aventureiro corajoso atravessa o museu, as estátuas ganham vida e começam a se mover de forma estranha, parecendo quase como se estivessem dançando. O evento é descrito como igualmente fascinante e perturbador, levantando questões sobre possíveis energias negativas ou presenças malignas no local. Número 4. Jesus que acena. Dentro das paredes sagradas da Igreja de Santa Ana, um evento notável ocorreu diante dos olhos atônitos de sua fiel congregação. Em um dia como outro qualquer, as pessoas se reuniram para celebrar a santa ocasião da Sexta-feira Santa. O ar estava cheio de reverência e antecipação, permeando cada canto do espaço sagrado. A solene procissão ocorreu dentro da igreja, e a estátua de Jesus, que normalmente residia dentro de um caixão de vidro, seria temporariamente removida, enquanto os rituais hipnotizantes da missa começavam. Uma visão impressionante se desdobrava diante dos olhos dos espectadores. A estátua de Jesus começou a balançar a cabeça de maneira suave e afirmativa. O movimento inesperado da estátua sagrada enviou uma onda de excitação que se espalhou pela multidão. Sussurros de incredulidade e admiração ecoaram nos bancos. Seria isso um acordo divino com as palavras sagradas proferidas durante a missa? Ou talvez um milagre extraordinário que concedia uma bênção nesta Sexta-feira Santa? Desde aquele dia notável, os devotos frequentadores da igreja têm buscado decifrar a mensagem profunda oculta no aceno da estátua, suas mentes cheias de curiosidade e contemplação, sem parar de se perguntar sobre o significado preciso desse evento. Número 5. Virgem Maria da Ilha.
Imagine-se sendo transportado para a encantadora terra da Irlanda, um país mergulhado em profundo fervor religioso. No verão de 1985, um fenômeno extraordinário se desdobrou por toda essa terra mística, e os sussurros se espalharam como fogo, chamando a atenção da BBC. Espalhadas por diferentes condados, estátuas iniciaram uma misteriosa dança, desafiando toda explicação. Em cerca de 30 locais diferentes, essas estátuas, reverenciadas por seu simbolismo divino, começaram a se mover, e as pessoas fiéis que viram o ocorrido interpretaram como uma mensagem celestial, talvez até uma intervenção milagrosa da própria Virgem Maria. A primeira dessas estátuas animadas foi capturada em uma vila tranquila, onde, surpreendentemente, levitou e vagou graciosamente pelos terrenos sagrados do jardim da igreja. Uma reviravolta trágica ocorreria em meio à admiração generalizada, quando manifestantes impulsionados por suas crenças conflitantes buscaram silenciar essa dança etérea. Suas ações levaram à destruição eventual de uma magnífica estátua de Spittle, muito para o pesar dos fiéis e daqueles que testemunharam sua graça divina. Número 6. Weeping Mary, em 2017, um evento notável se desdobrou na Argentina. Tudo começou com uma estátua da Virgem Maria de propriedade privada, que estava abrigada em uma modesta capela de uma família. O proprietário fez uma descoberta surpreendente. Os olhos da estátua estavam derramando lágrimas de líquido vermelho. Esse fenômeno extraordinário ocorreu pouco antes do período solene da Quaresma, levando muitos a interpretá-lo como um sinal da própria Virgem Maria, instando as pessoas a fazerem sacrifícios durante esse tempo sagrado. Puzzled com essa experiência, o proprietário da estátua buscou o conhecimento de um especialista e, apesar de uma extensa análise, a natureza do misterioso líquido vermelho permaneceu elusiva, deixando a todos perplexos. Eventualmente, a decisão foi tomada de realocar a estátua para outra igreja, concedendo à vila inteira a oportunidade de testemunhar o extraordinário fenômeno, já que o líquido vermelho continuava a fluir dos olhos da estátua. Naturalmente, encontrou seu caminho para as vestes do sacerdote presente. Intrigado pela importância do evento, o padre Ricardo sentiu-se compelido a compartilhar esse ocorrido milagroso com o mundo. Ele se voltou para a mídia, e em pouco tempo as notícias da estátua da Virgem Maria que chora se espalharam como fogo, inspirando uma onda de peregrinações. Devotos e curiosos se reuniram para testemunhar a estátua pessoalmente, buscando consolo, esperança e intervenção divina. Tornou-se um destino sagrado, um lugar onde os visitantes podiam derramar seus corações em oração em busca das bênçãos da venerada estátua. Número 7. A estátua aplaude. Uma cena fascinante se desenrolou nas paredes sagradas da Oratória de São José de Montreal, situada na cativante província de Quebec, no Canadá. Um grupo de turistas curiosos embarcou em um encontro inesquecível que capturou um evento extraordinário em seus dispositivos de gravação. Ao começarem a gravar, eles não tinham ideia de que estavam prestes a testemunhar um enigma que desafiaria toda explicação racional. No início de sua documentação, os observadores atônitos notaram um som inconfundível de aplausos ecoando por todo o espaço sagrado. Intrigados, eles giraram suas câmeras permitindo que suas lentes percorressem toda a extensão da igreja. Para sua perplexidade, eles então se viram completamente sozinhos, envoltos em um vazio profundo, com o eco de palmas de mãos batendo vigorosamente. Ao olharem atentamente para o altar central, viram a figura de uma estátua solitária, e espantosamente, suas mãos pareciam estar envolvidas em uma ovação animada, com cada palma encontrando a outra com grande vigor. Os céticos podem bem considerar esse fenômeno como um truque da câmera, atribuindo os movimentos aparentemente jubilosos das mãos à captura imprecisa do equipamento. Número 8. A estátua de anjo abre os olhos durante a oração. Durante uma sessão de oração, ocorreu um incidente intrigante que surpreendeu a estátua de um anjo erguida dentro dos limites de uma igreja. Um pregador fervoroso com uma voz estrondosa podia ser visto dirigindo-se a um pequeno grupo de pessoas que o cercavam. Mas, apesar de sua proximidade, o pregador ainda considerou necessário gritar e bradar, um acontecimento que acabaria por sacudir a estátua adormecida, forçando-a a abrir os olhos. No entanto, não se pode negar sua fervor e paixão. O foco principal do vídeo que captura esse evento
parece estar centrado no pregador, enquanto ele exclama louvores e insta a pequena, mas igualmente entusiasmada congregação a se juntar a ele para convencer a estátua de abrir os olhos, um sinal miraculoso de Deus. E eis que, após um breve momento de devoção zelosa, a figura angelical de fato obedece e abre os olhos. É nada menos que um milagre intensamente maravilhoso e um tanto inquietante. Número 9. Estátua gigante se move no Vietnã. No coração do Vietnã, um evento notável se desenrolou, cativando as imaginações tanto dos locais quanto dos visitantes. Foi o dia em que a colossal estátua, que se dizia imóvel por séculos, surpreendeu o mundo com seu movimento inesperado. Imagine isso: uma encosta de montanha adornada com uma vibrante procissão de aldeões curiosos, ansiosos para testemunhar o que provavelmente é o fenômeno mais incomum do século. Mas entre eles está um observador atento, armado com uma câmera e pronto para capturar cada detalhe monumental. Enquanto a multidão cresce, uma melodia unificada irrompe subitamente da multidão reunida, e num piscar de olhos, a colossal figura se anima. Foi uma transformação inexplicável que se desdobrou diante dos olhos de centenas de espectadores. A estátua imponente, do nada, estendeu seu braço como se estivesse se aproximando da multidão com um abraço terno. Foi um momento etéreo, uma convergência do místico e do humano. O cinegrafista, agora emocionado, observou através de sua lente, à medida que as vestes de pedra da estátua se suavizavam e se inflavam como asas celestiais, desafiando as leis da gravidade. Em meio a esse espetáculo extraordinário, uma pergunta pairava na mente das testemunhas. As vestes de pedra realmente se transformaram em tecido ou havia uma ilusão engenhosa em jogo? Mas como se isso não bastasse, uma mão logo emergiu timidamente de debaixo das vestes, oferecendo um aceno modesto à multidão extasiada. Foi um gesto fugaz, como se a estátua tivesse reconhecido sua presença e compartilhado a experiência. Gradualmente, ela voltou à sua antiga quietude e o interlúdio animado terminou. O espetáculo transformador que havia cativado os corações agora se recolheu na memória. Número 10. Buda abre e fecha os olhos. Agora, nos transportamos para um sereno templo budista, que está aninhado nas paisagens encantadoras da China. Dentro daquelas paredes sagradas, ocorreu um evento extraordinário, capturado em vídeo para que todos vissem. Neste impressionante vídeo, uma colossal estátua de Buda toma o centro do palco, especialmente quando os olhos monumentais da deidade ganham vida, tremulando com o desejo de acordar completamente. Embora sua tentativa de abrir completamente falhe, eles balançam graciosa e concedem a todos um vislumbre de suas profundezas ocultas. Apesar da aparência envelhecida e embaçada do vídeo, reminiscente de um tempo passado, observadores atentos perceberão sombras curiosas no lugar do olhar branco e imaculado da estátua. Essas manchas misteriosas confirmam que os olhos de Buda despertaram de seu sono, convidando todos a refletir sobre seus segredos profundos. Número 11. A estátua da deusa Kali pisca os olhos. A deusa Kali, uma figura proeminente no hinduísmo, incorpora um poder imenso e é responsável pelas forças da aniquilação e da morte. Ela possui uma presença extraordinária, caracterizada por sua marcante tez azul e pela visão imponente de seus 4 braços. Esses membros poderosos servem a um sombrio propósito: infligir tormento às suas vítimas até a sua morte inevitável, restaurando assim o equilíbrio e a ordem no mundo. Recentemente, um vídeo gravado da deusa em um cativante museu na Índia surgiu na internet, exibindo uma estátua de Kali. O que muitos espectadores acharam impressionante no vídeo foi a intensidade arrepiante com a qual a estátua hipnotizantemente olha para a câmera. Seus olhos seguem cada movimento da câmera, parecendo estar presos em uma conexão assustadora. O lado de seu sorriso sinistro parecia sugerir um conhecimento malévolo, como se ela pudesse penetrar em nossos próprios corações e transmitir uma mensagem arrepiante de que nossos destinos estavam intrinsecamente ligados ao seu poder implacável. A representação da deusa por si só já é profundamente aterrorizante, mas a imagem ainda persiste nos pensamentos de todos que já viram o vídeo, recusando-se a soltar sua influência sobre suas mentes. Número 12. Branca de Neve. O México tem um parque temático que apresenta Branca de Neve e os 7 Anões.
No entanto, há uma estátua específica de Branca de Neve que é extremamente aterrorizante, mesmo sem características adicionais. A estátua já é assustadora, mas o que a torna ainda mais arrepiante é que Branca de Neve pisca, como capturado por um cinegrafista. Esse movimento inesperado assustou completamente o cinegrafista, fazendo-o fugir. Alguns especulam que a estátua pode estar possuída por algum tipo de entidade sobrenatural. Tenha um mecanismo oculto, embora pareça improvável dada a sua aparência simplista e mal pintada. Surpreendentemente, ninguém conseguiu até agora desmentir a autenticidade do vídeo, pelo que sabemos que é genuíno, independentemente de a estátua realmente se mover ou não. Permanece incrivelmente perturbador. Número 13. Crone das Catskills, em 2016. Um grupo de amigos embarcou em uma aventura de caminhada nas cativantes montanhas Catskills, no sudeste de Nova York. Durante sua expedição, eles se depararam com um local extraordinário, uma luz radiante vinda de dentro de uma caverna. A curiosidade aumentou à medida que eles se aproximavam e ficaram atordoados ao descobrir um fogo ardente aninhado dentro da caverna. Mas isso não foi a única coisa que encontraram. Ao lado do fogo, encontraram uma estátua desconcertante, adornada com pregos perfurando seus olhos e uma corda apertada em volta de seu pescoço. Imagens misteriosas surgiram instantaneamente em suas mentes, com pensamentos de rituais misteriosos acontecendo neste cenário estranho. Era inegável que a estátua pertencia ao reino do Vodou, uma prática antiga conhecida por sua associação com atos malignos. As pessoas frequentemente usam estátuas de Vodou para prejudicar os outros, esperando que a desgraça caia sobre seus adversários. Neste caso, a proximidade da estátua com o fogo ardente sugeriria uma possível conexão com um ritual satânico. Cativados pela aura da estátua, um dos amigos tomou a decisão impulsiva de levá-la para casa. No entanto, sua empolgação logo deu lugar a um sentimento de inquietação e urgência. A estátua exibia comportamentos peculiares, mudando de posição autonomamente e exalando um odor fétido que permeava o ar. Reconhecendo a natureza perturbadora da descoberta, eles rapidamente resolveram se livrar dela, ansiosos para cortar qualquer tipo de ligação com sua influência sinistra. Número 14. Estátua de Cristo move a cabeça durante uma procissão. Este vídeo iria gerar um intenso debate e levantar muitas sobrancelhas, deixando os espectadores céticos de que um truque visual enganador estava em jogo. Este vídeo captura o momento fascinante durante uma procissão, onde uma estátua de Cristo delicadamente levanta a cabeça para cima, quase como se estivesse imbuída de vida. A clareza visual das imagens é absolutamente surpreendente, permitindo que todos testemunhem cada detalhe minucioso, incluindo a sombra cativante que é projetada pela cabeça em movimento e a luz radiante do dia. Esta peça extraordinária de evidência apresenta um desafio imensamente formidável para aqueles que são céticos. No entanto, diante deste fenômeno inegável, algumas pessoas persistem em contemplar a possibilidade de manipulação. Elas especulam que a estátua de alguma forma foi adulterada, especialmente porque os observadores no vídeo parecem estar surpreendentemente inconscientes dessa ocorrência milagrosa que se desenrola diante deles, falhando em demonstrar o espanto esperado. Isso aprofunda ainda mais o enigma que cerca o evento notável, deixando-nos com um profundo desejo de desvendar seus mistérios. Número 15. Estátua de lutadores icônicos se move durante a gravação. O Museu de Cera, na Cidade do México, é há muito tempo renomado por sua notável coleção de figuras realistas, que representam artistas famosos e personagens emblemáticos da história. Os visitantes sempre ficaram fascinados com o realismo inexplicável dessas réplicas de cera, frequentemente sentindo como se pudessem ganhar vida a qualquer momento. Mas, e se eu lhe dissesse que essa possibilidade surreal se tornou realidade? Sim, é verdade. E há até evidências documentadas para comprová-lo. Em um vídeo fascinante que surgiu recentemente, um visitante curioso pode ser visto percorrendo os corredores sinuosos do museu com uma câmera em mãos. Os corredores estão alinhados com uma impressionante variedade de figuras de cera, cada uma delas meticulosamente criada para incorporar a essência da pessoa que representa. O visitante logo se depara com duas estátuas particularmente icônicas. Uma de um comediante icônico cujo riso contagiante ecoou através das gerações, e a outra de El Santo,
Uma figura maior do que a vida que transcendeu o mundo da luta profissional para se tornar um lendário ator do último século. À medida que a câmera se concentra na figura de El Santo, uma reviravolta inesperada acontece. Seus olhos se movem para o lado, um acontecimento que nunca deveria ter acontecido. Naquele momento fugaz, o objeto aparentemente inanimado traz sua natureza, sugerindo uma força vital oculta sob a superfície de cera. Felizmente, a pessoa que filmava o vídeo permaneceu inconsciente desse detalhe inquietante, ou provavelmente teria fugido rapidamente do local. Número 16. Estátua egípcia. O Egito é uma terra de maravilhas incríveis, abrigando numerosos fenômenos inexplicáveis. Entre esses mistérios estão os métodos de construção por trás das impressionantes pirâmides e até mesmo as tumbas inexploradas que estão ocultas dentro da grande esfinge de Gizé. No entanto, esses enigmas empalidecem em comparação com um cativante artefato egípcio que estava abrigado no Museu de Manchester. Esta extraordinária estátua de 10 polegadas guarda um segredo que veio à luz através dos olhos atentos da equipe de vigilância do museu, tanto durante as horas movimentadas em que o museu estava aberto quanto nos momentos tranquilos antes do fechamento. Um evento inexplicável se desenrolou. A estátua, aparentemente animada por uma força invisível, começou a se mover por conta própria. O fenômeno passou despercebido para a maioria dos observadores, porque seu movimento era incrivelmente sutil. No entanto, quando as imagens de segurança foram aceleradas, a verdade se tornou inegável. A estátua estava de fato em movimento. A estátua em questão representa Neb, uma antiga figura egípcia cuja existência abrange mais de 4.000 anos. Poderia este artefato intemporal carregar uma maldição antiga desde suas origens? Apesar da ausência de qualquer presença humana discernível ou mecanismo responsável por seu movimento, a estátua permanece dentro de um vidro robusto e reforçado. Número 17. Estátua de Sai Baba em 2006. Um incidente fascinante ocorreu e capturou a atenção de pessoas em toda a Índia, despertando uma onda de especulação e fascinação. Tudo girava em torno de uma estátua do reverenciado Sai Baba, que parecia possuir uma vida própria. A estátua, conhecida por sua presença serena, inesperadamente se tornou o centro de um evento enigmático quando pareceu encolher os ombros, surpreendendo a todos, fazendo com que um artigo de vestuário escorregasse graciosamente. Naturalmente, alguém poderia supor que a roupa gradualmente se soltou ao longo do tempo e simplesmente caiu. No entanto, ao examinar mais de perto, um momento verdadeiramente intrigante se desdobrou. A estátua deliberadamente mexeu os ombros, como se estivesse orquestrando o desenrolar da vestimenta. Essa ação aparentemente intencional deixaria os espectadores maravilhados, contemplando as habilidades misteriosas da estátua. No entanto, a saga não termina aí. Justo quando parecia que o incidente havia se desdobrado e se estabilizado, ocorreria uma reviravolta repentina. O artigo de vestuário que aparentemente havia encontrado seu lugar na estátua inesperadamente saltou do local onde a mão da estátua estava repousando. A pergunta ecoou na mente de todos. A estátua se moveu novamente, desafiando nossa compreensão do mundo físico? Inúmeras teorias surgiram na tentativa de desvendar o mistério. Evento misterioso provocando debates intensos e reforçando ainda mais a ideia de que o universo pode ocasionalmente revelar suas maravilhas escondidas da maneira mais inesperada. Número 18. Estátua de Nossa Senhora de Guadalupe em Novo México, em 2018. Algo extraordinário aconteceu com a estátua de Nossa Senhora de Guadalupe em Novo México. Ela parecia se mover por conta própria, de acordo com testemunhas. No entanto, isso foi apenas o começo da enigmática história da estátua. Em não uma, mas 4 ocasiões distintas, observadores ficaram surpresos ao testemunhar lágrimas escorrendo pelo rosto da figura sagrada. O que tornou essas lágrimas ainda mais notáveis foi que elas não eram simples gotas passageiras que secavam rapidamente. Pelo contrário, persistiam durante a noite, permanecendo visíveis até a manhã seguinte. Isso sugeriria que a estátua tinha estado continuamente chorando, mesmo durante as horas mais sombrias, quando tudo parecia quieto. Ao observar mais de perto, ficou evidente que essas lágrimas estavam fluindo de um ângulo realista. A cabeça levemente inclinada da estátua indicaria que as lágrimas haviam se originado no meio de seus olhos, em vez de nos cantos.
Uma análise científica seria conduzida nessas lágrimas para aprofundar o fenômeno e, surpreendentemente, revelou que sua composição química correspondia à de óleos de oliva especiais usados em cerimônias. Considerando as imagens de vídeo e as evidências apresentadas, quais são seus pensamentos sobre essa situação notável? Você acredita que seja genuína ou habilmente elaborada como uma farsa? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 19. O Buda que pisca. Estátuas de Buda podem ser encontradas em todo o mundo, simbolizando grande significado na religião budista. Na vibrante cidade de Kuala Lumpur, um evento extraordinário se desdobrou diante de uma multidão de mais de 100 pessoas fascinadas. Várias estátuas budistas, feitas de metal e adornadas com folheado de ouro, foram vistas em movimento, piscando e movendo suas mãos, bocas e peitos. Mas o espetáculo não parou por aí. Uma luz suave e luminosa irradia de dentro dessas efígies divinas, lançando uma aura encantadora que banhou o santuário em um abraço celestial. Testemunhas permaneceram paralisadas, seus olhos brilhando de admiração e espanto, enquanto suas almas eram agitadas por esse evento incomum que desafiava a explicação lógica. Imagine o assombro daqueles que tinham vindo ao centro para a sua rotina. Apenas orações foram agraciadas com um Marvel inesperado diante de seus olhos. A presença de seus intrincados mecanismos dentro das estátuas é impossível dada sua composição sólida, de modo que todos que já viram o vídeo são deixados a ponderar se essas estátuas estavam tentando transmitir uma mensagem de advertência ou se era simplesmente uma exibição miraculosa, espalhando alegria para todos que a contemplavam. Número 20. Santo Cristo de Saltillo. Na cidade mística de Saltillo, no México, aconteceu um encontro extraordinário com o sobrenatural, cativando o mundo com seu charme sinistro e gravando-se eternamente nos anais da lenda paranormal. Imagine estar presente em uma missa solene em uma igreja histórica, onde a luz do sol dança pelas janelas de vitral, criando uma atmosfera sobrenatural. Durante esse momento, uma simples câmera de celular capturou algo verdadeiramente notável. Enquanto a câmera percorria o espaço sagrado, ela inesperadamente focou em uma estátua aparentemente comum de Cristo, em pé pacificamente ao longe. Mas algo extraordinário acontece. Os olhos esculpidos em pedra da estátua ganham vida com um realismo arrepiante, fixando-se na câmera e enviando calafrios pela espinha de quem assiste ao vídeo. Era como se o olhar da estátua pudesse penetrar profundamente na alma. Inicialmente, foi considerado um truque de luz e sombra, mas os céticos logo foram provados errados. Os olhos da estátua se fecharam graciosamente, dissipando qualquer dúvida de que esse encontro fosse puramente óptico. Ficou claro que isso não era apenas uma obra de arte congelada no tempo. Era a encarnação viva da fé e do espanto. A notícia dessa manifestação milagrosa se espalhou como fogo, tecendo contos de intervenção divina e lendas assustadoras. As pessoas se dirigiram a Saltillo para testemunhar a estátua hipnotizante com seus próprios olhos, atraídas por seus olhos fascinantes e profundo senso de admiração que inspirava. A lenda da estátua viva de Cristo continua a encantar crentes e céticos, tendo para sempre seu lugar na história como um enigma cativante. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: você já viu uma estátua se mover alguma vez? Deixe sua história nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like, até a próxima!